Ela suspeitava que o marido estava colocando soníferos no chá dela. Uma noite, ela jogou fora e fingiu estar dormindo, e o que ela descobriu a deixou em choque. O ar da noite paulistana entrava pela janela da cozinha, trazendo consigo o zumbido distante da metrópole que nunca dormia. Para Larissa Monteiro, no entanto, o mundo parecia ter encolhido para os limites daquele apartamento aconchegante no bairro da Aclimação, um refúgio que ela e seu marido, Eduardo Farias, haviam construído juntos. Aos 29 anos, com uma carreira promissora como arquiteta, ela se considerava uma mulher de sorte. Casada há 2 anos, via em Eduardo a personificação do companheiro ideal. Ele era a calmaria em meio à sua rotina agitada, o porto seguro onde ela ancorava suas preocupações. Eduardo era gentil, quase reverente em seu cuidado, um homem cujos gestos pareciam saídos de um roteiro romântico. Ele se lembrava de datas que ela mesma esquecia, preparava seu café da manhã exatamente como ela gostava, e mais recentemente havia instituído um ritual noturno que, a princípio, parecia o ápice de sua dedicação: o chá de ervas. Todas as noites, pontualmente às 10, Eduardo surgia com uma caneca de cerâmica fumegante. "Para relaxar, meu amor, você trabalha demais", ele dizia, com aquele sorriso que tinha o poder de desarmá-la. Ele contava, com um orgulho quase artesanal, que comprava a mistura em uma feira de produtos orgânicos em Embu das Artes, um lugar que visitava sozinho em algumas manhãs de sábado. A composição, segundo ele, era uma sinfonia de tranquilidade. Camomila para acalmar, erva doce para o estômago, hortelã para refrescar e um segredinho do raizeiro, uma erva rara que garantia um sono profundo e restaurador. No início, Larissa se entregou àquele cuidado. O aroma floral que preenchia a cozinha era reconfortante, e o gesto de Eduardo um bálsamo para a alma cansada. Ela bebia o chá, sentia uma sonolência quase imediata e pesada tomar conta de seu corpo e mergulhava em um sono sem sonhos, um apagão que durava até o som estridente do despertador na manhã seguinte. Acordava grogue, com a cabeça pesada, como se tivesse atravessado uma noite de festa, não de descanso. Eduardo, invariavelmente, já estava de pé, sorridente, com o café passado. "Dormiu como uma pedra, hein?", ele comentava, e ela apenas assentia, atribuindo a letargia ao estresse acumulado de um grande projeto que liderava. Contudo, uma dissonância sutil começou a perturbar a harmonia daquele ritual. Um gosto, um retrogosto amargo, químico, que se agarrava ao fundo de sua língua, completamente diferente do sabor adocicado e herbal que se esperaria da camomila e da erva doce. Era uma nota estranha, medicinal, que arranhava a perfeição daquele gesto de amor. A princípio, ela ignorou. Poderia ser o tal segredinho do raizeiro, uma peculiaridade da natureza, mas a sensação de estar dopada pela manhã se intensificava. Pequenos lapsos de memória começaram a surgir. Onde ela havia deixado a chave do carro? Tinha certeza de que salvara a última versão do projeto? Coisas triviais, mas que somadas, teciam uma teia de incerteza em sua mente analítica. A desconfiança, um verme silencioso, começou a corroer a base de sua confiança. Por que Eduardo insistia tanto para que ela bebesse o chá todas as noites, sem exceção? Porque ele às vezes pairava na cozinha, observando-a beber até o último gole, com uma intensidade que beirava o controle. A dúvida, uma vez plantada, cresceu e fincou raízes profundas. Larissa começou a observar Eduardo com outros olhos, buscando fissuras na fachada do marido perfeito. E encontrou. Encontrou no olhar dele, que por vezes parecia avaliá-la, medi-la como se ela fosse um objeto de estudo. Encontrou no jeito como ele desviava de perguntas sobre seu passado distante, sempre com respostas vagas e sorrisos encantadores que mudavam de assunto. A arquiteta dentro dela,
Acostumada a analisar estruturas e fundações, sentia que a fundação de seu casamento estava comprometida. A suspeita tornou-se uma companheira constante, um sussurro em seu ouvido que a impedia de relaxar de verdade. Ela precisava de uma prova, de algo concreto que confirmasse ou aniquilasse aquela angústia que a consumia. A oportunidade surgiu em uma noite de terça-feira. Eduardo entrou na cozinha com a caneca fumegante, o aroma familiar preenchendo o ar. "Seu calmante noturno, meu bem", disse ele. Larissa sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos, e pegou a caneca com as mãos que tremiam discretamente. Ela levou a xícara aos lábios, inclinando-a como se fosse beber, sentindo o calor do vapor em seu rosto. "Ah, esqueci meu celular na sala, já volto", disse Eduardo virando-se. Foi o segundo de que ela precisava. Em um movimento rápido e silencioso, ela se virou para a pia e despejou o líquido escuro pelo ralo. A água da torneira correu por um instante, lavando os vestígios. Com o coração martelando contra as costelas, um tambor de guerra anunciando sua rebelião silenciosa, ela voltou a se sentar à mesa, segurando a caneca agora vazia. Quando Eduardo retornou, ela ergueu a caneca em um gesto de missão cumprida. "Nossa, estava precisando. Desceu rápido hoje", ela mentiu, a voz surpreendentemente firme. Um brilho de satisfação inconfundível passou pelos olhos de Eduardo. Ele sorriu, um sorriso amplo e satisfeito. "Que bom, meu amor. Agora você vai descansar de verdade." Aquele olhar quase predatório em sua satisfação foi a confirmação que ela tanto temia. Não era cuidado, era controle, não era amor, era um plano. E naquela noite, pela primeira vez em meses, Larissa iria para a cama com a mente terrivelmente desperta, pronta para descobrir que segredos seu marido guardava na escuridão, enquanto ela dormia o sono dos justos, ou melhor, o sono dos dopados. O chá de ervas não era um presente, era uma arma. E ela estava determinada a descobrir contra quem, ou contra o que, aquela arma estava apontada. A sonolência que ela demonstrou ao se levantar da mesa foi uma obra-prima de atuação. Cada bocejo foi calculado, cada passo arrastado em direção ao quarto foi uma performance digna de um palco. "Acho que o chá já fez efeito. Estou caindo de sono", murmurou Larissa, a voz pastosa, enquanto passava por Eduardo na sala. Ele a observou subir as escadas, um sorriso satisfeito brincando em seus lábios, e voltou sua atenção para a televisão, aumentando o volume. Para ele, a rotina estava cumprida. Sua esposa estava a caminho de mais uma noite de inconsciência programada. Mas para Larissa, a noite estava apenas começando. Deitada na cama, com os olhos fechados e a respiração compassada, ela era uma estátua de vigilância. O som da televisão vindo do andar de baixo era sua única âncora na realidade, um ruído mundano que contrastava com a tempestade que se formava em seu peito. Cada minuto se arrastava como uma hora. O medo era uma criatura viva, de garras frias, que se aninhava em seu estômago. Mas a determinação era um fogo que a mantinha aquecida, que a impelia a não ceder ao pânico. Ela precisava saber. Precisava desvendar o mistério que se escondia por trás da fachada do marido perfeito. Passava da meia-noite quando o som da televisão finalmente cessou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor. Larissa aguçou os ouvidos, captando cada ruído mínimo da casa. Ouviu os passos de Eduardo no piso de madeira da escada, subindo lentamente, metodicamente. Seu coração deu um salto, uma batida descompassada e alta, e ela teve certeza de que ele poderia ouvi-la. Prendeu a respiração, forçando seu corpo a uma imobilidade absoluta. A porta do quarto se abriu com um rangido quase imperceptível. Ela sentiu a presença dele na soleira, uma sombra que a observava na penumbra. Quanto tempo ele ficou ali? 10 segundos? 1 minuto?
Para Larissa, foi uma eternidade suspensa no tempo. Um teste de nervos que esticou sua sanidade ao limite. Então, ela ouviu seu nome, um sussurro venenoso no silêncio. Larissa? Ela não se moveu. Um músculo sequer. Ele esperou, e então o sussurro veio de novo, um pouco mais perto. Larissa, está dormindo? O silêncio foi sua resposta. Satisfeito, ele não se aproximou mais da cama. Para seu espanto e crescente terror, os passos dele se afastaram, mas não em direção ao banheiro ou ao seu lado da cama. Ele voltou para o corredor e, em vez de descer, seus passos seguiram na direção oposta, para o fundo da casa. E então ela ouviu o som inconfundível da porta que dava acesso à garagem sendo aberta e fechada com um cuidado cirúrgico. A garagem. Um lugar que para ela era apenas um depósito de ferramentas, caixas de projetos antigos e o carro. Para Eduardo, aparentemente, era um santuário de segredos. A curiosidade, agora mais forte que o medo, a impeliu a se levantar. Descalça, movendo-se com a leveza de um fantasma, ela saiu da cama, o chão frio sob seus pés, enviando um arrepio por sua espinha. Atravessou o corredor escuro, cada tábua do piso uma potencial traidora que poderia estalar e denunciar sua presença. Ao chegar à porta da garagem, parou. Uma fresta de luz fria e azulada escapava por debaixo dela, cortando a escuridão. Com o coração na boca, ela girou a maçaneta com uma lentidão torturante, abrindo a porta apenas o suficiente para criar uma pequena brecha por onde pudesse espiar. A cena que se revelou a seus olhos fez seu sangue gelar. A luz não vinha da lâmpada fluorescente do teto, mas da tela de um notebook que ela nunca tinha visto antes. Um aparelho fino e escuro que repousava sobre uma bancada de trabalho improvisada. Eduardo estava de costas para ela, completamente absorto em sua tarefa. Ele não era o homem relaxado que assistia TV no sofá. Era outra pessoa. Seus ombros estavam tensos, seus movimentos eram rápidos, precisos, econômicos. Ele digitava furiosamente em um celular descartável, daqueles antigos, sem acesso à internet, e ao lado do notebook, uma pequena impressora portátil cuspia folhas de papel com um zumbido baixo e constante. Ele pegava cada folha, analisava-a sob a luz da tela e a organizava em uma pasta. O que eram aqueles papéis? Contratos? Documentos? A mente de Larissa girava, tentando processar a metamorfose de seu marido. O homem que lhe preparava chás de camomila era o mesmo homem que operava aquele escritório clandestino no meio da noite. De repente ele parou. Sua cabeça se inclinou, como se tivesse ouvido algo. Larissa prendeu a respiração, o ar queimando em seus pulmões. Seu corpo inteiro se petrificou. Ela podia ver o contorno de seu rosto se virando lentamente em sua direção. O pânico a engolfou. Em um instante, a imagem de ser descoberta, de ter que confrontar aquela versão sombria e desconhecida de seu marido, a aterrorizou mais do que qualquer outra coisa. Sem pensar, ela recuou, girando nos calcanhares. O movimento foi rápido demais. Seu pé descalço esbarrou em um pequeno vaso de plantas no corredor, que balançou perigosamente antes de se estabilizar. O som, embora mínimo, pareceu um trovão no silêncio da casa. Ela não esperou para ver se ele tinha ouvido. Correu. Correu de volta para o quarto, o medo dando-lhe uma velocidade que não sabia possuir, o coração disparado, tropeçando nos próprios pés. Jogou-se na cama, puxando o edredom até o queixo, o corpo tremendo incontrolavelmente. Fechou os olhos com força, fingindo o sono profundo que ele acreditava que ela estivesse sentindo. Minutos depois, ouviu os passos dele subindo da garagem, mais rápidos desta vez. Ele parou novamente na porta do quarto. Ela podia senti-lo ali, perscrutando a escuridão, tentando discernir se o barulho que ouvira era apenas um som noturno da casa ou algo mais.
A espera foi agoniante. Finalmente, ele pareceu se convencer e entrou no quarto, deitando-se ao seu lado na cama. Larissa permaneceu imóvel, mas o sono estava a 1 milhão de quilômetros de distância. Ela estava deitada ao lado de um estranho meticuloso, secreto e, ela agora tinha certeza, perigoso. A garagem não era um depósito, era o covil dele. E ela havia acabado de espiar dentro do abismo. A noite se arrastou em uma vigília torturante. Deitada ao lado do homem cuja respiração profunda e ritmada agora soava como uma ameaça, Larissa sentia cada fibra de seu ser vibrar em um estado de alerta máximo. O sono era um luxo que ela não podia mais se permitir. A imagem de Eduardo na garagem, operando com uma eficiência fria e secreta, estava gravada a fogo em sua mente. Aquele não era seu marido. Era uma casca, uma persona cuidadosamente construída para ocultar o homem que realmente habitava seu lar. Ao amanhecer, quando a primeira luz cinzenta de São Paulo filtrou-se pela janela, ela já tinha um plano. O medo da noite anterior havia se solidificado em uma resolução gélida. Ela não era mais a esposa ingênua e confiante. Era uma investigadora em sua própria casa, uma adversária em um jogo cujas regras ela estava apenas começando a entender. Naquela manhã, a normalidade do café da manhã foi uma farsa grotesca. O sorriso de Eduardo, o seu "bom dia, meu amor", o beijo em sua testa, tudo parecia contaminado pela mentira. Larissa respondeu com uma atuação impecável, alegando uma leve dor de cabeça, um resquício do sono pesado que ele lhe proporcionara. Assim que ele saiu para o seu suposto trabalho, a casa se transformou no palco da operação de Larissa. Ela agiu com a mesma precisão que vira nele na noite anterior. Uma ida rápida a uma famosa rua de comércio eletrônico no centro da cidade, e ela voltou com seu equipamento. Uma microcâmera, pequena como a cabeça de um parafuso, com capacidade de gravação noturna e transmissão de áudio. A arquiteta, acostumada a pensar em ângulos, estruturas e pontos cegos, encontrou o local perfeito na garagem. Escondida entre as ferramentas velhas penduradas em um painel de madeira, a pequena lente tinha uma visão panorâmica do armário de metal e da bancada de trabalho que Eduardo usava como seu escritório clandestino. A instalação foi febril, suas mãos tremendo não de medo, mas de uma adrenalina crua. Cada segundo contava. A espera durante o dia foi um novo tipo de tortura. No trabalho, ela olhava para as plantas dos edifícios, mas via apenas o layout de sua própria casa, imaginando os segredos que cada cômodo poderia esconder. À noite, o ritual do chá se repetiu. Desta vez, quando ela despejou o líquido amargo na pia, não sentiu pânico, mas um poder sombrio. Ela estava no controle. Ela fingiu a sonolência, subiu para o quarto e se deitou, mas sua mente estava a quilômetros de distância, conectada a um pequeno olho eletrônico na garagem. Horas se passaram. O silêncio da casa era pesado, denso, e então, como um relógio, ela ouviu os passos dele. O mesmo ritual da noite anterior. A espera na porta, o sussurro de seu nome, a descida para a garagem. Desta vez, porém, Larissa não precisou se mover. Em seu celular, escondido sob o edredom, ela abriu o aplicativo da câmera. A imagem granulada em preto e branco surgiu, nítida e terrivelmente clara. Lá estava ele. Eduardo, ou quem quer que ele fosse, abriu o armário de metal com uma chave que tirou de dentro do próprio sapato. A primeira coisa que ele fez foi retirar maços de dinheiro, notas de 50 e 100 reais, que ele contou com uma rapidez espantosa, umedecendo o dedo na língua. O montante era obsceno, muito maior do que qualquer economia que eles, como casal, possuíam. Em seguida, ele tirou várias pastas. Abriu uma delas e começou a folhear documentos. A câmera não era potente o suficiente para ler o que estava escrito, mas ela podia ver o formato. Pareciam cópias de documentos de identidade, contratos, extratos bancários.
Ele ligou o notebook e a impressora portátil, repetindo o balé secreto da noite anterior. A cena, por si só, já era incriminadora, um retrato vívido de uma vida dupla. Mas o verdadeiro golpe, o que faria o chão de Larissa se abrir em um abismo sem fundo, ainda estava por vir. O celular descartável dele tocou. O som, captado pelo microfone sensível da câmera, foi claro e invasivo. Eduardo atendeu, e sua voz, que chegava aos ouvidos de Larissa através dos fones de ouvido, era diferente. Havia perdido o tom aveludado e gentil que ele usava com ela. Era ríspida, direta, carregada de um sotaque sutil que ela nunca notara antes. "Estou ocupado", ele disse. Houve uma pausa e então uma voz feminina respondeu do outro lado da linha. A voz era impaciente, exigente. "Ocupado? Marcelo, você me disse que terminaria tudo esta semana." Marcelo. O nome ecoou na mente de Larissa, uma dissonância violenta. Não era Eduardo, era Marcelo. E a mulher do outro lado da linha, quem era ela? A resposta de Marcelo foi um rosnado baixo. "Já estou resolvendo, Vanessa, calma. As coisas precisam ser feitas do jeito certo." Vanessa, o nome da mulher. E o tom dele com ela não era de um simples contato de negócios. Havia uma intimidade ali, uma cumplicidade forjada em segredos compartilhados. Larissa sentiu o ar faltar. Uma amante. Não era apenas uma vida dupla de crimes financeiros. Era uma traição em um nível que ela mal podia compreender. Ela continuou ouvindo, paralisada, enquanto a conversa se desenrolava, cada palavra um prego em seu caixão emocional. "A limpeza final vai ser em breve", disse ele, e a expressão limpeza final soou sinistra, definitiva. "Não se preocupe. No fim de semana vou aí com você, a gente comemora." A voz de Vanessa suavizou, tornando-se sedutora. "Estou com saudades, meu amor. Não demore." "Não vou", ele respondeu, e o tom dele também mudou, tornando-se carregado de uma promessa íntima. Ele desligou. Por um longo momento, ficou parado, olhando para a tela do notebook. Depois, soltou uma risada baixa, uma risada fria e desprovida de qualquer alegria. Era a risada de um predador satisfeito com sua caça. Larissa arrancou os fones de ouvido como se queimassem. O som do seu próprio sangue pulsando em seus ouvidos era ensurdecedor. O casamento, o amor, a segurança, tudo havia se desintegrado em questão de minutos. Ela não era a esposa de Eduardo Farias. Era a próxima vítima de um golpista chamado Marcelo, um homem que tinha uma parceira, uma amante e um plano que envolvia uma limpeza final. E ela, Larissa, era o que precisava ser limpo. A pergunta não era mais o que meu marido está escondendo. A pergunta agora era como eu vou sobreviver a isso. O choque inicial deu lugar a uma fúria gelada, uma clareza cortante que afiou seus pensamentos. Larissa não chorou. As lágrimas pareciam um luxo, uma indulgência que ela não podia se permitir. A mulher que acordou na manhã seguinte não era a mesma que havia instalado a câmera na noite anterior. A dor da traição era uma brasa viva em seu peito, mas sobre ela uma camada de gelo se formou. A determinação de não ser a vítima. Ela era uma arquiteta. Sua vida inteira era sobre construir, sobre entender estruturas e, quando necessário, sobre demoli-las com segurança. E a estrutura de mentiras que Marcelo havia construído ao seu redor estava prestes a ser demolida, tijolo por tijolo. Ela passou os 2 dias seguintes em um estado de hiperconsciência, cada gesto e palavra uma peça de teatro. Ela era a esposa amorosa, um pouco cansada, completamente alheia à escuridão que se aninhava ao seu lado na cama. Ele, por sua vez, parecia mais relaxado, quase eufórico, como um ator se preparando para o ato final de sua peça. A bomba, disfarçada de notícia casual, veio na quinta-feira à noite. Larissa estava na cozinha lavando a louça,
a água corrente um ruído branco que mal conseguia abafar o zumbido de seus pensamentos. Marcelo entrou, secou as mãos em um pano de prato e a abraçou por trás, depositando um beijo em seu pescoço. O gesto, que antes a teria feito sorrir, agora a fez enrijecer por dentro. Amor, preciso te avisar uma coisa, ele começou, a voz carregada daquela falsa casualidade que ela agora sabia decifrar. Surgiu um congresso de tecnologia de última hora em Curitiba, coisa da empresa. Preciso ir neste fim de semana, de sexta a domingo. 2 dias apenas. Curitiba. A palavra a atingiu como um soco. Não era para Curitiba que ele ia. Ele ia para os braços de Vanessa. Ele ia comemorar. A mentira era tão descarada, tão insultuosa em sua simplicidade, que Larissa teve que se segurar na borda da pia para não se virar e confrontá-lo ali mesmo. Em vez disso, ela respirou fundo, virou-se com um sorriso ensaiado e disse: "Ah, que pena, amor. Mas trabalho é trabalho, né? Tudo bem?" A facilidade com que ele aceitou sua resposta, o alívio que cintilou em seus olhos, foi mais uma facada. Ele a subestimava. Ele a via como um obstáculo fácil de contornar, uma peça descartável em seu tabuleiro. Na sexta-feira, ela o ajudou a fazer uma pequena mala de viagem, uma farsa dentro da farsa. Observou-o colocar 2 camisas sociais, um par de sapatos, um nécessaire. Tudo para manter as aparências. O beijo de despedida na porta foi o ato mais difícil de sua vida. Sentir os lábios dele nos seus, sabendo que aqueles mesmos lábios sussurrariam promessas para outra mulher, sabendo que aquelas mãos que a seguravam estavam manchadas de crimes, foi nauseante. "Te amo. Se cuida", ele disse. "Também te amo. Boa viagem", ela respondeu, a voz um fio. Assim que o carro dele dobrou a esquina e desapareceu, a máscara de Larissa caiu. Ela não perdeu um segundo. A casa, agora seu território exclusivo, tornou-se o centro de sua investigação. O primeiro alvo, a garagem. Ela desceu as escadas, não com o medo da primeira vez, mas com a determinação de um soldado em território inimigo. O armário de metal estava trancado, como esperado. Mas Larissa era metódica. Onde um homem como Marcelo esconderia uma chave? Não no chaveiro principal, não em um lugar óbvio. Ela pensou em seus movimentos, na maneira como ele se abaixou. O sapato. Ela se lembrou de tê-lo visto tirar a chave do sapato na gravação. Mas qual sapato? Ela foi até o closet deles, o coração batendo forte. Olhou para a fileira de sapatos dele, todos caros, impecáveis. Começou a verificar um por um, enfiando a mão dentro de cada par. No terceiro, um mocassim de couro italiano. Seus dedos tocaram algo frio e metálico, escondido sob a palmilha. A chave. Um triunfo sombrio a percorreu. Com a chave na mão, ela voltou à garagem. O clique da fechadura se abrindo foi o som mais satisfatório que ela já ouvira. A porta de metal se abriu, revelando o covil da serpente. O que ela encontrou superou seus piores pesadelos. Não era apenas dinheiro e alguns documentos. Era um arquivo meticuloso de destruição de vidas. Havia pastas, cada uma com uma etiqueta com o nome de uma mulher. A primeira que ela pegou tinha o nome Fernanda Guedes. Dentro, uma cópia da carteira de identidade de uma mulher sorridente, de cabelos castanhos, com a mesma faixa de idade que ela. Havia extratos bancários mostrando uma conta conjunta com um tal de Ricardo Alves, um dos pseudônimos de Marcelo, ela supôs. E o pior, contratos de empréstimos consignados de valores altíssimos, todos assinados por Fernanda, com o dinheiro depositado naquela conta conjunta que agora estava zerada. Havia outra pasta, Camila Jordão. A mesma história. Uma mulher jovem, independente, com uma carreira. E o mesmo padrão de exploração financeira. Fotos, documentos, contratos.
Ele não apenas roubava, ele criava um dossiê completo de suas vítimas. Então, ela viu a pasta com seu próprio nome, Larissa Monteiro. Seu estômago revirou. Com as mãos trêmulas, ela abriu. Lá estava tudo. Cópias de seus documentos que ela presumiu que ele havia fotografado enquanto ela dormia dopada. Cópias de seus contra-cheques que ele provavelmente acessou em seu notebook. E, para seu horror, rascunhos de contratos de empréstimo já preenchidos com seus dados, apenas aguardando uma assinatura falsificada. Ele estava na fase final de seu plano com ela. Ele estava se preparando para dar o golpe final, para endividá-la até o pescoço e depois desaparecer como havia feito com as outras. Enquanto organizava as pastas de volta no armário, seus dedos tocaram em algo diferente no fundo da caixa de metal. Eram mais 2 pastas, mas eram mais finas, quase vazias. Uma tinha a etiqueta Jéssica R e a outra Patrícia M. Curiosa, ela as abriu. Dentro de cada uma, apenas uma cópia de identidade e algumas fotos de vigilância, semelhantes às outras. Mas não havia contratos de empréstimo, não havia extratos bancários, não havia o rastro de um golpe financeiro concluído. As pastas pareciam inacabadas. Um calafrio percorreu a espinha de Larissa, um pressentimento que ela não conseguiu nomear. Por que essas estavam diferentes? O que aconteceu com Jéssica e Patrícia para que seus arquivos fossem interrompidos? A ausência de um crime financeiro naquelas pastas era, de alguma forma, mais assustadora do que a presença dele nas outras. As fotos nas pastas eram todas de mulheres com um perfil semelhante, jovens, bem-sucedidas, com uma aparência que, de alguma forma, lembrava a dela. Era um harém de vítimas, um catálogo de vidas que ele havia invadido e destruído. Ele não era apenas um golpista, ele era um predador em série e o casamento era sua arma de caça. A limpeza final que ele mencionara ao telefone com Vanessa agora fazia um sentido terrível. Depois de sugar tudo o que podia, ele precisava garantir que suas vítimas não pudessem falar, não pudessem denunciá-lo. O que acontecia com elas depois que ele desaparecia? A pergunta pairava no ar mofado da garagem, carregada de uma implicação mortal. Larissa fechou a pasta com seu nome, o coração pesado como chumbo. A raiva e o medo se misturaram em uma emoção potente e perigosa. Ela não seria apenas mais um nome em uma pasta. Ela seria a última. Ela seria a que o derrubaria. Com as provas em mãos, ela sabia exatamente o que fazer a seguir. Com as pastas debaixo do braço, envoltas em um saco de lixo preto para não chamar atenção, Larissa saiu de sua própria casa como uma fugitiva. O mundo lá fora, a movimentada cidade de São Paulo, parecia indiferente ao cataclisma que acabara de acontecer em sua vida. Cada rosto que passava por ela na rua era um lembrete de como sua realidade havia se tornado um pesadelo particular e isolado. Seu primeiro instinto foi ligar para a polícia, mas uma hesitação a deteve. O que ela diria? Que seu marido era um golpista? Eles poderiam tratá-la como uma esposa desconfiada, uma disputa doméstica. Ela precisava de mais do que suspeitas e documentos. Precisava de um aliado, alguém que a ouvisse sem julgamento. E só havia uma pessoa em quem ela confiava cegamente: Bianca. Bianca, sua melhor amiga desde a faculdade de arquitetura, era seu oposto em quase tudo. Onde Larissa era metódica e contida, Bianca era impulsiva e ferozmente protetora. Ao ouvir a voz trêmula de Larissa ao telefone, Bianca não hesitou. "Onde você está?" "Estou indo agora." Elas se encontraram em um café discreto na Vila Madalena, um lugar que não frequentavam para garantir o anonimato. Assim que Bianca chegou e viu o rosto pálido de Larissa e a pasta que ela colocou sobre a mesa, soube que era grave. Larissa contou tudo. A história saiu em um fluxo torrencial e sussurrado. O chá, o gosto amargo, a garagem,
a câmera, o nome Marcelo, a amante Vanessa, a viagem falsa e, finalmente, as pastas. À medida que Larissa falava, o rosto de Bianca se transformava, passando da preocupação para a incredulidade e, por fim, para uma fúria controlada. Quando Larissa abriu as pastas e espalhou as provas sobre a mesa, Bianca apenas disse uma palavra: desgraçado. Mas Bianca era pragmática. Lari, isso é muito maior do que um simples caso de polícia. Estelionato, falsidade ideológica, formação de quadrilha. Isso é crime federal. Precisamos ir à Polícia Federal. A ideia assustou Larissa, mas Bianca foi firme. Você não está sozinha nisso. Eu vou com você. Na manhã seguinte, as duas entraram no imponente prédio da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. A cada passo, Larissa sentia o peso da decisão que estava tomando. Estava prestes a entregar o homem com quem dividira a cama, o homem que amara, a justiça. Na sala de um delegado experiente, de olhar cansado, mas atento, Larissa recontou sua história. O delegado ouviu pacientemente, sem interromper. Quando ela terminou e apresentou as pastas, o olhar dele mudou. Ele pegou uma das identidades falsas, com a foto de Marcelo sob o nome de Ricardo Alves, e a examinou atentamente. Ele se levantou e saiu da sala sem dizer uma palavra. Os minutos de espera foram uma agonia. Quando o delegado voltou, ele não estava sozinho. Trazia consigo uma agente e uma pasta diferente, muito mais volumosa. Ele colocou uma foto sobre a mesa. Era uma foto de Marcelo, mais jovem, com um olhar arrogante. Você conhece este homem? Perguntou o delegado. Sim, é o Eduardo João Marcelo, respondeu Larissa. O delegado assentiu. O nome dele é Marcelo Silva. Foragido há quase uma década. Ele é o que chamamos de estelionatário afetivo, de alta periculosidade. Seduz mulheres bem-sucedidas, casa-se, cria uma teia de dependência e confiança, e depois as destrói financeiramente antes de desaparecer. Já fez vítimas em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Sul, mas ele sempre foi um fantasma. Nunca conseguimos uma prova tão concreta, um flagrante. Você, Larissa, nos deu o que precisávamos. A validação foi um alívio, mas a confirmação da periculosidade dele trouxe o medo de volta com força total. Então, o delegado fez a proposta que mudaria tudo. Marcelo volta no domingo à noite. Queremos pegá-lo em flagrante com uma confissão. Para isso, precisamos da sua colaboração. Precisamos que você o confronte com um microfone. A ideia de confrontá-lo, de ficar no mesmo ambiente que ele sabendo de tudo, era aterrorizante. Mas a imagem das outras mulheres nas pastas, de Fernanda, de Camila, deu-lhe a força que precisava. Ela não estava fazendo aquilo apenas por si mesma, estava fazendo por todas elas. No domingo à noite, a casa de Larissa não era mais um lar. Era uma armadilha. Agentes à paisana estavam posicionados em carros discretos na rua. Uma equipe tática estava a postos, a poucos quarteirões de distância, ouvindo tudo em tempo real. Bianca estava com eles na van de vigilância, uma presença silenciosa de apoio. Larissa usava uma pequena blusa com um microfone minúsculo escondido na costura. Quando ouviu o carro dele entrando na garagem, seu coração pareceu parar por um instante. Ela respirou fundo, lembrando-se das instruções do delegado. Seja natural, mas firme. Leve-o à confissão. Ele entrou em casa com o mesmo sorriso de sempre, trazendo uma caixa de pizza. Surpresa! Pensei em facilitar sua vida hoje. A normalidade dele era psicopática. Eles se sentaram para comer, e o silêncio era denso. Larissa mal conseguia engolir. Finalmente, ela largou o garfo e o olhou nos olhos. A hora havia chegado. Como foi a viagem? Ela perguntou, a voz mais firme do que esperava. Cansativa, muito trabalho. Ele mentiu, sem hesitar. Foi a deixa.
Larissa respirou fundo e soltou a primeira bomba. Eu sei do chá, Eduardo. Ou devo dizer, Marcelo? O sorriso dele congelou. O nome Marcelo, dito por ela, o atingiu como um choque elétrico. Por um segundo, a máscara do marido perfeito caiu, revelando o predador encurralado por baixo. Seus olhos se estreitaram, tornando-se frios e calculistas. Do que você está falando, Larissa? Está se sentindo bem? Mas ela não recuou. Eu sei da garagem, sei dos documentos, e eu sei da Vanessa. O nome da amante foi o golpe final. Ele se recostou na cadeira e uma transformação assustadora tomou conta dele. A farsa acabou. Ele soltou uma risada baixa, uma risada que não tinha humor, apenas desprezo. Então a ratinha finalmente saiu da toca. Você é mais esperta do que eu pensava, mas não tem ideia do que está enfrentando. A ameaça velada fez um arrepio percorrer sua espinha, mas ela se manteve firme, a voz carregada de uma dor justa. Quantas mulheres antes de mim? Ele se levantou, caminhando lentamente ao redor da mesa, como um tubarão circulando sua presa. Sua arrogância era ilimitada. O suficiente, ele disse saboreando a palavra. É um modelo de negócios eficiente. Eu me caso, abro contas, faço empréstimos, tiro tudo o que posso. Vanessa limpa o dinheiro e depois eu sumo. E você, minha querida Larissa, você seria só mais uma na lista, a mais lucrativa, devo admitir. A confissão era clara, brutal. Ele se aproximou dela, o rosto contorcido em uma máscara de fúria por ter sido descoberto. Mas agora você estragou tudo, ele sibilou, a voz baixa e perigosa. Estragou minha aposentadoria. Ele deu um passo lento em direção a ela, a mão deslizando para o bolso da calça. O predador estava prestes a dar o bote final. Larissa prendeu a respiração, o corpo paralisado, esperando o grito, a explosão, a violência que via nos filmes. Mas o que aconteceu foi o silêncio. Um clique quase imperceptível vindo do corredor, e a casa mergulhou em uma escuridão súbita e absoluta. O corte de energia foi tão instantâneo que Marcelo parou, desorientado. Por um segundo, o único som no ambiente era a respiração ofegante dos dois. Antes que seus olhos pudessem se ajustar, uma luz de emergência fria e branca inundou a sala, vinda de um ponto no teto que Larissa não se lembrava de existir. Naquela luz fantasmagórica, a cena havia se transformado. Marcelo não estava mais caçando, ele era a presa. Sombras haviam se materializado em homens. Um agente estava postado na porta da cozinha, outro bloqueava o caminho para a da escada. Não houve gritos, apenas a voz calma e letal do delegado, que agora estava de pé ao lado da mesa de jantar, onde segundos antes não havia ninguém. Acabou, Marcelo, disse ele, a arma apontada firmemente para o peito do golpista. Mãos onde eu possa ver, devagar. Marcelo olhou ao redor. O rosto uma máscara de incredulidade e fúria contida. A armadilha não fora barulhenta. Fora cirúrgica, silenciosa e inevitável. Seus olhos encontraram os de Larissa. E neles não havia mais arrogância. Apenas o puro ódio de um animal enjaulado. Você, ele começou a dizer, mas um dos agentes avançou rapidamente e com movimentos precisos e treinados, o imobilizou e algemou sem qualquer alarde. Enquanto o conduziam para fora, em meio àquele silêncio profissional, ele virou o rosto para ela uma última vez, e seus lábios formaram uma promessa muda, mais assustadora que qualquer grito. Isso não acabou. Mas Larissa, sentindo o peso de meses de medo, finalmente começar a se dissipar, sabia que sim. Ela não era uma vítima. Ela era a arquiteta da armadilha perfeita, uma sobrevivente. O som das sirenes se afastando na noite foi o ponto final de um capítulo e o início de um silêncio ensurdecedor. A casa, que antes era um lar, agora era uma cena de crime, violada não apenas pelos agentes da lei, mas pela própria mentira que a sustentara.
Enquanto os peritos da Polícia Federal catalogavam as provas na garagem, transformando seu pesadelo particular em um processo criminal formal, Larissa sentou-se no sofá, envolta em um cobertor que um dos agentes lhe ofereceu. Bianca estava ao seu lado, um pilar silencioso de força, sua presença uma âncora na tempestade. O delegado se aproximou, o rosto cansado, mas com um brilho de respeito nos olhos. As investigações confirmaram o que suspeitávamos, ele disse, a voz grave. Eduardo Farias, ou melhor, Marcelo Silva, é a cabeça de uma das maiores redes de estelionato afetivo que já vimos no país. Vanessa, a cúmplice, foi presa em um apartamento de luxo em Florianópolis, tentando esvaziar as contas. Encontramos registros que os ligam a pelo menos 8 vítimas confirmadas em 5 estados diferentes. E o mais assustador, Larissa, 2 delas estão desaparecidas. A sua limpeza final era mais literal do que imaginávamos. Aquelas palavras a atingiram com a força de um golpe físico, desaparecidas. O abismo que ela havia vislumbrado era ainda mais profundo e mortal. Ela não havia apenas escapado de uma ruína financeira, ela havia escapado da morte. O julgamento foi um espetáculo midiático que ela acompanhou à distância, protegida por um programa de testemunhas. Marcelo, despojado de seu charme, revelou-se um monstro frio e calculista, negando tudo até o fim. Vanessa, em uma tentativa de reduzir sua pena, confessou os detalhes sórdidos da operação, pintando Marcelo como um mestre manipulador que a seduzira para o mundo do crime. As provas, no entanto, eram irrefutáveis. As pastas, as gravações, os testemunhos de outras vítimas que surgiram após a prisão e os rastros financeiros que ligavam o casal a uma fortuna construída sobre corações partidos e vidas destruídas. Ambos foram condenados a penas longas por estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Marcelo ainda enfrentaria julgamentos pelos desaparecimentos que agora eram investigados como homicídios. Para Larissa, a justiça nos tribunais foi apenas o começo de sua própria sentença, a de reconstruir uma vida a partir de escombros. Ela vendeu o apartamento na Aclimação, um lugar assombrado por fantasmas de um falso amor. Deixou São Paulo, a cidade que continha todas as suas memórias, as boas e as envenenadas, e se mudou para o litoral, para uma pequena cidade onde o som do mar poderia, talvez, abafar os ecos das mentiras. Os primeiros anos foram um deserto. A terapia a ajudou a navegar pelas dunas da traição e do trauma. O sono era um campo minado de pesadelos. Confiar em alguém, especialmente em um homem, parecia uma impossibilidade. Ela se dedicou ao trabalho, projetando casas com vista para o oceano, estruturas sólidas, transparentes, com fundações profundas e honestas. Tudo o que seu casamento não fora. Ela construía para os outros a segurança que lhe fora roubada. Com o tempo, a dor aguda se transformou em uma cicatriz, uma marca que sempre estaria lá, mas que não a impedia mais de se mover. A terapia a ajudou a reconstruir suas fundações emocionais, mas foi o contato com outras vítimas, em fóruns online anônimos, que acendeu a chama. Ao ler histórias tão parecidas com a sua, a impotência que sentia começou a se transmutar em uma fúria fria e focada. A raiva deu lugar a um propósito. Ela havia sobrevivido, mas sobreviver não era o suficiente. Ela precisava lutar. A decisão foi a mais radical de sua vida. A arquiteta que construía com concreto e aço decidiu que construiria com leis e justiça. Aos 31 anos, ela se matriculou em uma faculdade de direito. Foi um caminho árduo. As madrugadas que antes eram povoadas por pesadelos, agora eram preenchidas por códigos penais e manuais de processo.
A disciplina metódica que usava para projetar edifícios foi redirecionada para a disciplina do concurso público. Houve momentos de dúvida, de exaustão, de se sentir deslocada entre colegas uma década mais jovens. Mas a imagem das pastas na garagem, dos nomes daquelas mulheres, era o combustível que a impedia de desistir. Cada artigo de lei que ela memorizava era um tijolo a mais no muro que construía entre seu passado vulnerável e seu futuro como caçadora. 5 anos depois, formada e exaustivamente preparada, ela prestou o concurso para a Polícia Federal. O dia em que seu nome apareceu na lista de aprovados não foi um momento de euforia, mas de uma paz profunda e solene. Não era uma vitória, era a conclusão de um projeto. A sua verdadeira absolvição não veio do tribunal que condenou Marcelo, mas do sistema que a aceitou em suas fileiras. Ela havia transformado a maior ferida de sua vida na armadura que usaria para proteger outras. Hoje, a agente Larissa Monteiro não projeta mais casas. Ela desmonta organizações criminosas. Especializada na unidade de combate a fraudes e crimes cibernéticos, ela se tornou uma lenda silenciosa dentro da corporação. Sua capacidade de farejar a mentira, de ver as fissuras nas narrativas mais perfeitas, era incomparável. Ela olhava para um caso e não via apenas números e transações. Via a vítima, sentia seu medo, reconhecia a manipulação, porque ela já havia morado lá. Ela transformou sua maior fraqueza em sua arma mais poderosa. Em seu tempo livre, ela fundou uma organização sem fins lucrativos, que oferece apoio jurídico e psicológico a vítimas de estelionato afetivo. Um farol para mulheres que se perderam na névoa da manipulação. Ela nunca mais se casou, mas construiu uma família de amigas, de sobreviventes, uma irmandade forjada no fogo. E assim, a história de Larissa nos mostra que mesmo da mais profunda escuridão, é possível encontrar força para reescrever o próprio destino. Agora eu quero muito saber de vocês. O que acharam dessa história? Me contem aqui nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo. Eu adoro ver até onde minhas histórias chegam. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal e, claro, se inscreva para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. Um abraço e até a próxima.